Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Peço desculpas que minha voz está um pouco rouca hoje. Um pouquinho de gripe, né? Mas não vai impedir de ir na casa do Senhor, né? Meus amados irmãos, antes de ler a palavra, você já vai abrindo aí, em Isaías capítulo 45, eu quero dar um aviso muito importante. Tem alguém que talvez não saiba deste aviso, porque este aviso foi dado há muito tempo atrás. Tem um certo médico, por siglas de nome JCRR, que está administrando um remédio. É um remédio que cura, um remédio que tira o câncer, um remédio que tira a doença, um remédio que acaba com a enxaqueca, um remédio que tira toda a dor do corpo. É um remédio extraordinário. O nome desse remédio se chama Glória a Deus e Aleluia. Esse médico por excelência, JCRR, Jesus Cristo, Rei dos Reis, ele está atendendo a domicílio também, viu? Ele atende todos aqueles que estiver com problemas, que estiver cheio de dificuldades, com o corpo doído, talvez está triste. Olha, esse remédio é bom, tenha certeza. Tem pessoas que provaram desse remédio, eu já provei desse remédio, e eu garanto, é bom. Sabe quando você vai comprar um remédio e fala, olha, pode levar esse remédio aqui, ó. Esse remédio é muito bom, vai tirar essa dor de cabeça, vai acabar com esta gripe. Muitos até fazem uma simpatia, né? Não vou tomar um café, vou fazer aquilo, tomar uma gengibre e assim por diante. Mas este remédio é bom. Quem já provou desse remédio aí? Então tá bom, glória a Jesus. Isaías capítulo 45, versículo 1, 2 e 3. Assim diz a palavra do Senhor. Quero aproveitar esses minutos que o Senhor nos concedeu. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Glória a Jesus. Alguém pode dizer assim, mas por que Deus falou isso para Ciro? Para começar, Ciro foi um rei, foi o rei da Babilônia, que governou Babilônia por 9 anos, 539 anos antes de Cristo, até 530. Por 9 anos ele governou a Babilônia. Só que tem um porém. O profeta Isaías, ele viveu na década, 760 anos antes de Cristo, e morreu em 681 antes de Cristo. Isto quer dizer o quê? Que ele não tinha nem nascido. O rei Ciro não tinha nem nascido. Quase 2 séculos antes dele nascer, Deus já estava usando o profeta Isaías para dizer, olha, eu te chamo pelo teu nome. Deus sabe o seu nome. Deus conhece o seu nome. Deus sabe a sua vida. Deus sabe o que você passa, as dificuldades que você vive. Porque talvez alguém possa dizer assim, mas Deus não olha para mim. Eu sou uma pessoa que não tem sorte na vida. Eu sou uma pessoa que tem muito azar.
Olha, eu só vivo doente. Nossa, meu lar é assim. Deus não olha para mim. Deus não quer nada comigo. Deus quer sim. Ele te chama pelo seu nome. Ele conhece você desde antes de você nascer. Como Deus conhecia a Ciro. Este rei Ciro, para começar, ele não era nem crente. Ele era um rei pagão, que não conhecia Deus. E segundo os historiadores, um historiador judeu, me esqueci o nome dele, Halassaia, se não falar a memória, ele disse que Ciro, quando viu esta profecia, ele se animou. E mesmo sendo pagão, ele cumpriu a profecia. Falou, não, se está escrito eu vou cumprir. Eu vou fazer isso, eu vou libertar o povo de Israel que estava em cativeiro. Eles tinham sido levados a cativeiro para a Babilônia e estavam ali sofrendo. Não, eu vou libertar este povo e além disso eu vou liberar eles para edificar a Jerusalém. Jerusalém será edificada. Mas, voltando ao versículo 3, Deus conhecia ele pelo nome. Deus conhece eu pelo nome. Deus conhece você pelo seu nome. Nós sabemos que o nosso nome é uma identidade. A pessoa é conhecida pelo nome. Muitos são conhecidos pelo apelido. O Zé do bar, fulano de tal da padaria, Manuel da pizzaria, e assim por diante. É conhecido pelo nome. E quando nós lemos na Bíblia Moisés, já lembramos, olha que grande homem, o nome dele ficou marcado. Olha lá Abraão, grande homem, Deus usou ele. Paulo também ficou marcado o nome dele. E alguém pode dizer, não, mas meu nome ninguém me conhece. Eu sento aqui na igreja, eu entro, ninguém me dá a paz do Senhor. Eu às vezes nem vou para a igreja porque não me sinto bem. Não faça isso. Deus conhece você pelo nome. Mesmo que alguém te despreze, mesmo que alguém diga não para você, Deus sempre está do teu lado e está ali para te dizer que sim, eu vou te ajudar. Eu vou te dar força. E eu procurei, uns tempos atrás eu procurei, mas se Deus conhecia pelo nome, porque nós que lemos a palavra do Senhor, né, nossos que somos pastores, procuramos saber, né, procurar detalhes para alimentar melhor e procurar também transmitir melhor. E eu procurei saber, Senhor, mas se o Senhor chama pelo nome, eu sei que o Senhor é craque, o Senhor é especialista em mudar o nome das pessoas. Abraão era Abrão, Deus mudou para Abraão. Sara era Sarai, Deus mudou para Sara. Jacó, Deus mudou para Israel. Saulo, Deus mudou para Paulo. E alguém pode dizer assim, mas espera aí, pastor, Deus vai ter que mudar meu nome também? Eu vou ter que ir lá no cartório e mudar meu nome? Eu vou ter que ir lá mudar o meu sobrenome? Não. Deus mudou o nome dessas pessoas por um simples motivo. Porque eles tiveram um encontro com Deus. Eles tiveram um encontro com o Senhor dos Senhores. E quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, Deus muda o seu nome. Deus muda a sua vida, a sua história. E se nós estamos aqui nesta noite, porque acreditamos que Deus tem mudado a nossa vida. E se você ainda não teve este encontro com Deus, para Deus mudar o seu nome, mudar a sua história, hoje é noite de oportunidade, para que você entregue os seus caminhos para o Senhor e faça que Deus mude a história da sua vida, para que você não seja mais chamado de Maria, de José, de João. Não, agora você vai ser Maria, profetiza de Deus. João, homem de Deus. Fulano de tal, servo do Senhor. Fulano ciclano, filho de Deus. Deus quer mudar o nosso nome. Deus conhece o nosso nome, Deus conhece a nossa história e tem algo especial para nós. Alguém pode dizer assim, mas qual será o meu nome? Se Deus vai mudar meu nome, qual será? Será que eu vou ser Abraão?
Será que eu vou ser Paulo? Eu quero ser Paulo. Quero ser aquele homem. Não. Paulo não. Paulo tem um espinho na carne, não quero não. Eu vou ser Abraão. Não. Abraão não. Abraão vai ter que matar Isaac. Não quero ser não. Então você Pedro, porque Simão passou para Pedro. Só que Pedro, ele sofreu muito na prisão lá, também não quero não. Não. Deus tem um nome especial. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, está escrito que aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca, que é escrito o seu novo nome, que só você sabe. Só quem recebe esta pedrinha sabe o nome. Só aquele que sabe o encontro real com Deus, aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, sabe o que Deus tem para ele. Talvez às vezes nós queremos explicar, mas Deus falou comigo, Deus me visitou. Olha, eu não sei nem como explicar o que Deus fez na minha vida, eu não tenho nem palavras, pois que está escrito, só aquele que recebe a pedrinha branca que vai saber o seu novo nome. Só quem recebe um encontro verdadeiro com Deus sabe o que é este Deus verdadeiro, sabe o que é estar na presença do Senhor. Uma certa vez, uma irmã, em sua simplicidade e também num ato de fé, ela todo dia, isso é fato real, né? Todo dia, às 6 horas da tarde, ela chegava na sua casa, ela pegava uma cadeira, colocava a cadeira, ajoelhava na frente da cadeira, deixava um espaço e falava: Jesus, senta aqui, Jesus, eu quero conversar com o Senhor. Eu quero ter um encontro verdadeiro contigo. E ela orava, mesmo sem oratória, sem dicção, sem eloquência de palavras, ela orava e derramava as suas lágrimas ali diante daquela cadeira vazia. E um dia, 2 dias, 3 dias, quando foi no 4º, no 5º dia, um dos seus vizinhos chegou para ela e falou assim: irmã, falando de tal, eu acho tão bonito quando você está ali orando e falando com aquele homem de branco que está sentado naquela cadeira, e você está chorando, derramando as tuas lágrimas. Ele balança a cabeça e faz aquele gesto assim, como se estivesse dizendo: calma, eu estou contigo. Eu tenho planos na tua vida. Então não te desanimes, não. Deus tem uma nova história para você. Se você não teve este encontro, labasturicando alabaias, este encontro verdadeiro com Deus, nesta noite, Deus quer marcar o seu novo nome. Deus quer te dar uma nova história e uma nova vida. E só quem acredita, levante a mão e grite: glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço esta oportunidade e quero pedir, em nome do Senhor Jesus, um forte aplauso para Jesus Cristo.